Boa noite, seja muito bem-vinda a mais uma live. Hoje, essa semana, na verdade, uma semana especial, onde nós vamos ter duas lives. A live de hoje, em que a gente vai falar sobre todo excesso esconde uma falta. E tem uma live também na quinta-feira, tá? Às 21 horas também. Então, hoje, a live que começou agora, falando sobre todo excesso esconde uma falta. E na próxima quinta a gente tem live especial também, tá bom? Então bora lá, enquanto o Instagram vai avisando que a gente iniciou a nossa live. Vou colocar o tema aqui. Mari, seja muito bem-vinda, saudade de você. Todo excesso esconde uma falta. Deixa eu fixar o comentário, perfeito. Me fala se vocês estão me vendo e me ouvindo bem, por favor. E nosso combinado de sempre, né? Tá fazendo sentido? Tá tendo insights? Clica no coraçãozinho aqui para eu saber. Ou teve dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Se conectou com alguma parte da sua história? Escreve aqui nos comentários. O intuito é que seja um bate-papo, que realmente seja uma troca. E clica no aviãozinho e compartilha com pelo menos 3 pessoas para que elas também possam vir e olhar para os excessos e para as faltas que podem impedir muitas vezes o teu sucesso, a sua prosperidade, o seu sucesso na vida como um todo. Porque quando a gente fala sobre sucesso, é sobre sim conseguir prosperar, conseguir alavancar a carreira, o negócio, mas é que isso seja de uma forma saudável, é sobre você ter qualidade de vida, é sobre ter leveza. Tá bom? Então a gente vai falar sobre tudo isso hoje. E a live de quinta, eu dei uma olhada aqui porque eu tinha esquecido o tema da live de quinta, que é tanta informação, tava olhando e me preparando para a live de hoje. Na live de quinta eu vou falar sobre dependência emocional e o sucesso. A Mari tá linda, obrigada Mari, obrigada mesmo. Tô vendo sua fotinho aqui também, você tá linda também. O Instagram, o ruim é que a gente consegue ver bem pequenininho, né? As pessoas que vão comentando, mas a Mari eu conheço, já passou pela mentoria. E quem vai conectando aqui, vou vendo pelas fotos. E quando a gente faz os nossos workshops, quem entra pra mentoria, quem faz constelação, aí consigo ver frente a frente ali no Zoom, na videochamada, que é uma delícia. Então bora lá, o Instagram vai avisando e a gente vai começar sobre o tema de hoje. Antes de falar propriamente do tema, mas na verdade já falando, eu tirei uma cartinha sistêmica, né? Tem essas cartas sistêmicas aqui. O que são essas cartas, Su? São mensagens para a gente refletir, né? Conectado com a visão sistêmica, com a constelação familiar. E uns minutinhos antes de começar, eu fui me conectando com cada pessoa que está aqui ou que vai ainda conectar. E tirei uma cartinha com uma mensagem e depois a gente vai conectar isso com o nosso tema de hoje. A mensagem fala o seguinte: dou alguns passos para trás, saio da minha própria perspectiva e vejo meu sistema como um todo. Amplio minha percepção de mundo. Agora consigo crescer. Su, o que isso quer dizer? Muitas vezes a gente está tão presos ali naquele problema, naquela determinada situação, a gente tá tão dentro ali, né, da nossa história, que a gente não consegue ter uma perspectiva maior. Sabe quando, dá conselho pro outro, orientar o outro é fácil, e quando é pra gente olhar pra nossa vida, pras nossas questões, parece que tá pesado? É justamente isso que essa mensagem traz, é justamente isso que a gente vai fazer na live de hoje, que a gente vai fazer na quinta-feira e que a gente vai fazer de uma forma ainda mais profunda, com exercícios práticos no nosso workshop do dia 14, que é na terça-feira que vem, que é sair como se você pegasse um drone para que você possa olhar para a sua vida lá de cima, e a partir do momento que você consegue olhar de fora, você consegue ter uma melhor percepção da vida, da sua história, dos porquês. E a partir daí fazer esse movimento de crescer. E esse crescer pode ser tanto internamente, porque muitas vezes a gente precisa olhar para as feridas da sua criança, para que a partir daí ela não tome mais conta das suas decisões, como crescer profissionalmente, crescer emocionalmente, crescer financeiramente, de acordo, aí você vai olhando de acordo com a sua história. E a gente vai começar, hoje a gente vai olhar sobre essa perspectiva, né, esse olhar de fora, falando sobre
esse excesso e essa falta. Essa frase eu sei que grande parte das pessoas já ouviu e que muitas vezes fala, e só que o que eu percebo é que muitas pessoas falam, mas acabam esquecendo de olhar para si, de entender seus excessos e suas faltas. E não é com uma má intenção. O que acontece? Para que você para que você consiga olhar para você, é muito desafiador. E cada um consegue olhar para si somente até um determinado ponto. Por quê? Nós fomos, vamos dizer assim, programados para não lidar com as nossas maiores feridas. Uma parte nossa que é importante para a nossa sobrevivência, uma parte da nossa mente que é importante para a nossa sobrevivência, ela coloca as nossas maiores feridas, as nossas maiores dores dentro de um baú trancado. E aí, para que muitas vezes você não vivencie suas maiores dores, você começa a contar histórias para você acreditar nessas histórias e aquilo ali fica guardado. E por isso que é muito mais fácil às vezes a gente falar sobre o outro, dar conselhos pro outro, estudar algo, ler um livro e falar, nossa, só que serve para fulano, do que olhar para nós. Não é porque nós não queremos, é uma estratégia de sobrevivência, por isso que existe acompanhamento, direcionamento, ferramentas, enfim. Mas hoje é o seu dia de olhar para você, de olhar para a sua história, de olhar para a sua vida. E o primeiro ponto, antes de eu falar sobre esses excessos, ou trazer exemplos práticos e o que pode ser a causa, a raiz desses excessos e dessas faltas, eu quero que você comece a refletir, e quem quiser pode colocar aqui nos comentários também, quais são os seus excessos? Que excesso que tem atrapalhado a sua vida? Todo excesso esconde algum tipo de falta. E quando eu falo sobre excesso, às vezes você pode pensar que é só excesso de comida, excesso de compra, sim, são excessos também escondem faltas. Mas pode ser excesso de cursos, excessos de autocobrança, excesso de culpa, excesso de atividade. Sabe aquela pessoa que vive na correria, que não consegue parar um minuto? Excesso de fala. Eu preciso sempre falar. Excesso de controle. Quais são? A Mari falou culpa. Quais são os excessos? Ou qual é o excesso que tem dominado a sua vida? Pode ser excesso de escassez financeira, excesso de esforço, excesso de exaustão, excesso de não se sentir vista. Que excessos que você tem feito na sua vida ou que você tem carregado para a sua vida? E agora vamos olhar para o outro extremo. Quais são as faltas? Olhando aí para o seu coração, tirando as armaduras, tirando os medos, tirando essa carcaça de forte, de eu dou conta, eu sei que você dá conta, mas a gente precisa olhar para algo mais profundo. Olha para você, se precisar fechar até seus olhos, se conecta com você e veja qual que é a primeira palavra ou frase que vem na sua cabeça a hora que eu te pergunto assim: o que te falta? O que você sente que te falta? Do fundo do seu coração. O que o seu coração pede? O que o seu coração sente falta? E pode ser que sua mente tente te sabotar e que você já vai pensar de uma forma racional. Pode ser que você comece a pensar em outras coisas, a se distrair. Lembra que eu falei? Uma parte nossa para nos proteger e que acaba fazendo você sabotar sua vida, seu sucesso, sua carreira, seu financeiro. Vai querer esconder, vai falar, não lida com isso, se distrai. É natural e tá tudo bem. Eu tô aqui para te dizer que tá tudo bem. É o funcionamento de todas as pessoas. O que acontece é que quanto mais você vai olhando para você e não mais você vai tendo excesso de conhecimento, de informação, porque existem pessoas que às vezes têm excesso, inclusive, de rede social. Informação, esconde também uma falta. Ou muitas vezes uma fuga de não precisar olhar para você. Mas agora nossa, eu vi que desviou meu pensamento, deixa eu voltar aqui. Aí começou a causar desconforto, deixa eu voltar aqui, está causando desconforto, é porque tem algo importante que eu preciso olhar. E eu vou trazer alguns exemplos práticos, como eu comentei, de situações
excessos e faltas. Mas eu vou falar sobre faltas do que acontece geralmente. Se eu tô com esse excesso, provavelmente a sua busca é por determinada falta. E eu vou trazer esses exemplos aqui para vocês, e se você quiser, você pode ir compartilhando aqui nos comentários, tirando suas dúvidas. Fique à vontade. Como eu falei, o intuito é que realmente seja uma troca. Eu vou trazendo aqui casos que eu vejo dentro dos atendimentos da mentoria, que o pessoal compartilha quando a gente faz os nossos workshops ao vivo, os workshops presenciais, as constelações familiares. Mas você estando aqui, quando a gente está dentro de uma live, dentro de um workshop, enfim, dentro de qualquer grupo, eu vou me conectando com vocês também, para que eu possa trazer informações que sejam importantes, para que você comece a parar de olhar para fora e olhar para dentro, voltar a se conectar com você. Vamos lá para alguns exemplos de excessos. Excesso, eu trouxe o exemplo de excesso de fala. Su, o que é esse excesso de fala? Na hora que eu estava falando sobre quais excessos ou qual excesso você percebe que tem na sua vida. Existem pessoas que realmente são mais comunicativas, que gostam de falar, que gostam mais de estar em grupos, de se conectar com pessoas. Só que quando existe esse excesso, e se no seu caso você percebe que você tem esse excesso, de muitas vezes as pessoas falarem assim, nossa, você atropelou aqui, tá num grupo, você percebe que você falou e que existe essa necessidade de falar, de falar, de falar, de falar, de falar, de falar, de falar. Geralmente essa necessidade de falar, de falar, de falar, tá muito conectado à relação com a mãe. É como se fosse a criança falando assim, mãe, olha pra mim. E o que isso quer dizer? Está conectado com uma necessidade de ser vista, de ser visto. Só que, olha o que é mais doido, que eu vejo em grande parte das pessoas que têm essa situação e que a gente identifica ali dentro dos atendimentos. E teve uma pessoa, inclusive em um workshop, que a gente identificou e trabalhou isso. Ela tinha uma necessidade de ser vista, ela não tinha se sentido vista pela mãe. Na verdade, ela não foi criada pela mãe, ela foi criada pelos avós, enfim. Então, a criança dela não se sentiu vista. E essa busca de falar de uma forma inconsciente, ela queria ser vista, só que ela falava mais quando tinham grupos pequenos. Por exemplo, para divulgar o trabalho, ela tinha dificuldade. Para cobrar pelo trabalho, ela tinha dificuldade. Porque uma parte dela queria muito ser vista. Só que no fundo, era a criança que queria ainda ser vista pela mãe. Só que a outra parte dela tinha um medo muito grande de ser vista e de ser exposta. Por quê? E se eu não for perfeita? E se as pessoas me verem e não for perfeita? Percebe que todo excesso, inclusive às vezes a gente acha, né? Eu sei que tem pessoas e que a gente trabalha isso também, essas travas, que tem pessoas que têm travas para se comunicar, para se expor, para falar em grupos. Mas inclusive esse excesso de fala esconde uma falta. Uma falta, nesse caso, nesse exemplo real que eu estou trazendo aqui para vocês, de uma criança que não se sentiu vista pela mãe. E o que acontece? Quando a gente sente que não recebeu, e você vai perceber que eu vou focar principalmente hoje, na live de quinta também, dentro dessa relação com a mãe, porque no domingo a gente tem Dia das Mães, e é onde muitas feridas, sentimentos que estão ali guardadinhos vêm à tona. E na terça-feira, no nosso workshop, vai ser justamente qual a conexão da relação com a mãe e o sucesso. E como olhar para essa relação para que você sinta emocionalmente permissão para olhar para o sucesso. Então você vai perceber que eu vou conectar bastante essa questão com a mãe, porque para o pai existe um outro olhar. Só que enquanto você não trabalha essa primeira relação, que é a relação com a mãe, é como se emocionalmente você não sentisse permissão de olhar e de amar o seu pai. E de aí olhar para o mundo, olhar para fora. E você vai perceber também que eu vou trazer alguns exemplos de, olha, isso aqui pode ser situações que são passadas de geração para geração. Vou dar o exemplo de comida daqui a pouco para ficar mais claro. Só que se mesmo assim você não trabalhou a relação com a mãe, essa primeira relação, fica mais difícil você conseguir olhar para resolver lá atrás, ou fica praticamente impossível você olhar para a vida, porque é como se uma parte sua, seu racional estivesse aqui olhando para a vida, mas emocionalmente você está ali olhando para trás. Então, voltando
a essa questão, né, de não se sentir vista, da fala que eu tava falando e conectando com essa relação com a mãe desse caso real. Se dentro da sua infância você não sentiu que sua mãe deu o suficiente, aquilo que a sua criança buscava, não recebeu carinho, não recebeu atenção, não recebeu amor, ou se na infância você inverteu esse papel, você tinha uma preocupação muito grande em proteger sua mãe, precisou cuidar dela de alguma forma, ou sentia culpa, peso pelo sacrifício que seus pais faziam, o que acontece? A sua criança sente que faltou. E aí, de uma forma inconsciente, você vai buscar esse amor, esse algo que falta nas suas outras relações. É onde muitas pessoas vão para o excesso de querer agradar todo mundo, se cobrar excessivamente pela perfeição, se sobrecarregar, ser a mãezona de todo mundo, porque se lá não recebi, aqui eu vou fazer a mais para ver se eu recebo. Percebe que são mais excessos buscando suprir essa falta, que enquanto você não trabalha e não olha para ela, você vai sentindo que nada te preenche. Porque é um excesso, só que está buscando no externo. Eu estou buscando no externo algo que eu sinto que eu não recebi. Só que aí a sensação que você tem, né, na fase adulta, quando vai para essa autocobrança, para essa culpa, para esse medo de desagradar, para esse medo do julgamento, para esse perfeccionismo excessivo, é como se cada vez você fosse sentindo que isso fica mais profundo. Sabe quando a gente brinca e fala assim, nossa, mas parece que quanto mais velho eu fico, piora? E piora mesmo. Deixa eu só dar boas-vindas para quem está conectando. Camila, Iris, Marina, Renata, sejam bem-vindas. Eu vi que o Ricardo tinha entrado também. Então, o que acontece? Que eu tava falando desse negócio, né? Que a gente fala, ai, quanto mais velho eu fico, parece que as coisas pioram. E piora mesmo, tá? Por que piora? As nossas feridas emocionais, os nossos vazios, as nossas faltas, pensa na falta, né, nesse excesso, nessa falta, como se você tivesse um buraco aqui no meio do peito. E você vai tentando preencher com coisas que não encaixam. O que acontece com essa falta? É como se fosse uma ferida. Se você tivesse um machucado, se você tivesse se machucado lá na infância, feito um corte aberto aqui e não foi dar ponto, e não cuidou, e não passou remédio, não limpou, não fez nada. O que acontece com o tempo se você não cuida daquela ferida? Ou se você fraturou o braço e não cuidou? Vai piorando, né? Vai piorando cada vez mais. Ou, nossa, fui tirar uma cutícula, fui na manicure, infeccionou, não cuidei. Vai doendo cada vez mais, né? Vai infeccionando cada vez mais. Com o nosso emocional, é exatamente a mesma coisa. Enquanto não cuida, é como se fosse infeccionando também. Só que aí você vai perceber nos sintomas na vida. Como eu falei, em sobrecarga, no financeiro, né? No dinheiro que não vem com muito sacrifício, ou quando vem tem um imprevisto que aí já vai todo o dinheiro embora. Na dificuldade de cobrar, na dificuldade de se posicionar, de dizer não, na autocobrança, na culpa, na dificuldade de se comunicar, de falar em público, no medo, porque eu posso desagradar, eu posso não ser perfeita, as pessoas podem não me amar e eu posso sentir o mesmo vazio que eu senti lá atrás. Então, essas feridas que nós não cuidamos, que você não cuida, que não são olhadas, se refletem na vida, nas suas relações e muitas vezes até na saúde. Sim, até na saúde. Na live passada é ótimo. Na live que eu fiz semana passada, que o tema da live foi... Hoje eu tô ótima para lembrar dos temas, só que não. O sucesso tem a face da mãe. Eu tava trazendo alguns casos e teve uma pessoa, inclusive, que trouxe um caso de doença. Ela, nossa, isso realmente na minha família é sempre repetição da mesma doença. O que acontece? É como se a sua criança que sentiu que faltou, porque a mãe estava ali doente, dissesse assim, tá bom, mãe, eu adoeço como você. Racionalmente, você quer ficar saudável, quer que a vida flua, só que emocionalmente existe esse vazio. E para suprir esse vazio de uma forma inconsciente, você vai pagando qualquer custo, vai pagando qualquer valor. Só que quando eu falo sobre valor, muitas vezes é o valor financeiro, é o dinheiro que não fica. Só que outras vezes é o esforço na carreira, você muda de empresa e continuam os mesmos problemas e sempre você se sobrecarrega, ou você quer ter seu próprio negócio, mesma questão que você tinha nas empresas,
que você trabalhava, parece que as pessoas não te enxergam, porque existem questões que precisam ser trabalhadas lá atrás. E enquanto você não resolve, você vai atrair realmente essas pessoas, que é como se fosse a vida falando assim, opa, preciso olhar para esse negócio. Tem uma ferida aí dentro ainda, você não enxerga, mas ela tá aí, tá? Até aí tá fazendo sentido, a velocidade tá boa, fala aqui pra mim nos comentários só pra eu saber. Se tiver alguma dúvida, manda aqui que eu vou respondendo também, tá? Ou se for se identificando, se quiser compartilhar a sua história, fica à vontade. E lembra também de clicar no aviãozinho e compartilhar para mais pessoas assistirem. E aí, o que acontece também com relação a esse vazio? Por exemplo, quem tem o seu negócio, empreendedoras, ou quem quer ter o seu negócio. A Má falou, tá ótimo. Obrigada, Má. Que bom saber. Porque às vezes eu vou me empolgando, eu tô na minha linha de raciocínio, e aí pode ser que eu tô na minha velocidade, porque eu tô aqui na minha linha de raciocínio e a velocidade tá ou muito rápida ou muito devagar para vocês. Para quem quer empreender ou quem já empreende, existe um outro ponto com relação a isso. Enquanto você não cuida dessas feridas, você vai buscar nos clientes aquilo que você sente que falta. E aí é onde muitas vezes você percebe que os clientes não aparecem. Teve uma pessoa na semana passada que trouxe tava com 2 propostas praticamente fechadas, do nada meus clientes tiveram imprevistos e cancelaram. Por quê? Porque a hora que você tem esse vazio, você tá fora do seu lugar, da sua cadeirinha, de onde você tem força, de onde você tem energia, de onde você tem prosperidade. E aí você vai buscar esses clientes. Lembra que eu falei, imagina que tem um buraco aqui. Você vai buscar esses clientes falando assim, de uma forma inconsciente. Tô só trazendo uma imagem para ficar mais fácil guardar. Falando assim, preencha esse vazio. Sendo que, na verdade, os clientes que precisam de você e não o inverso. A partir do momento que você inverte esse papel porque você está precisando preencher, ou que crianças que se sentiram abandonadas, sozinhas, se você hoje se sente sozinha, às vezes vai buscar nos seus clientes essa companhia, você inverte de lugar. Você sai do seu lugar, o cliente sai do lugar dele e muitas vezes vai te pedir desconto, não vai te valorizar, vai sumir. Quando vai falar sobre outra pessoa, fala um monte de elogio, sobre você, nada. Aí em empresa também, aí você vai ter a sensação que ninguém valoriza o seu trabalho, porque nem você está se valorizando. É como se você estivesse fazendo um esforço, aquela criança que sentiu esse vazio, estivesse fazendo um esforço para ser vista, para ter reconhecimento a qualquer custo, só que nem você está olhando para você. Uma criança que se sentiu abandonada, enquanto não olha para isso, acaba na fase adulta se abandonando. É um esforço tão grande para receber amor, para não sentir essa dor do abandono de novo, que você acaba se abandonando, percebe? A Má falou, e como tratar isso? Eu vou trazer um pouquinho aqui, tá, Má, para vocês, e a gente vai ter exercícios práticos, movimentos sistêmicos, no dia 14, no nosso workshop. Se você quiser, depois eu te mando por WhatsApp todas as informações, tá, Má? Mas eu vou trazer aqui, vou fazer toda essa construção com vocês, tá? Que é essencial. Silvia, seja bem-vinda. Então, eu trouxe aqui o exemplo do falar, esse exemplo do buscado, não se sentir vista. Tô vendo aqui tudo que eu anotei, porque senão eu me empolgo e acabo não trazendo informações que são importantes para vocês. Insegurança. Eu me sinto muito insegura. E existem alguns sinais que trazem, às vezes a insegurança tá ali guardadinha. Por quê? Principalmente para nós mulheres. Vivemos em um mundo, né? A gente veio de gerações onde a gente aprendeu a ser guerreira, ser forte, não depender de ninguém pra nada, e dar conta, e fazer acontecer. E a gente vai criando tanta armadura que a insegurança tá ali. Lembra que eu falei do baúzinho? Tá no baú trancada. E aí, para esconder essa insegurança, a gente cria aquela armadura de eu dou conta de tudo. E não sei o que. As pessoas de fora falam, nossa, olha... Isso acontecia muito comigo, tá? Olha como ela é, a Suzana faz, acontece, não sei o que. Só que se você veste essa armadura, você se cobra demais, se é extrator que faz, ou muitas vezes você vai acumulando um curso atrás do outro, um curso atrás do outro, um curso atrás do outro, o que tem escondido dentro do baú? Insegurança. Eu me sinto insegura, por isso que eu me cobro tanto. Eu me sinto insegura, por isso eu acumulo tantos cursos. Eu me sinto insegura, por isso eu me encho de atividades, só que
aquilo que eu realmente quero, que meu coração pulsa, eu procrastino. Aquele projeto que eu sempre tive vontade, eu tô procrastinando faz 10 anos. Por quê? Eu sinto insegurança. E o que é a insegurança? Esse é o excesso. O que é insegurança? Quem busca excessivamente pela segurança, quem não se sente seguro, parece que sempre falta, ainda busca pelo colo da mãe. Su, como assim? Não quero ver minha mãe nem pitada de ouro. Su, como assim? Minha mãe me deu colo. Ela foi presente, nossa relação é perfeita. Eu tô trazendo extremos aqui para você ver como tudo tá conectado. Porque às vezes você pode estar um extremo ou estar em outro, tá? O que quer dizer essa questão do colo? Primeiro ponto. Suzana, top, obrigada, fico muito feliz em saber, continuem aqui, que tem bastante conteúdo para vocês, na quinta tem mais ainda, e na terça no nosso workshop a gente vai ter exercícios, movimentos práticos para trabalhar tudo isso, vão ser 2h30 pelo Zoom, ao vivo, que aí eu consigo ver o rosto de todos vocês, vocês podem interagir, e para quem se inscrever além do ao vivo, a gravação fica disponível por 2 meses para você assistir, reassistir, anotar e refazer os exercícios, porque vai ser bem prática. Vamos lá, o que é esse colo da mãe? O lugar mais seguro que todos nós tivemos no mundo foi o útero materno, aquele lugar quentinho, confortável. Pensa assim, quando você tá bem triste, mas bem triste, sabe naquele dia que você tá no fundo do poço? O que geralmente as pessoas fazem? Deita na cama e fica em posição fetal, né? Quanto mais triste a gente tá, o nosso corpo, ele precisa estar em congruência. Então, eu tô aqui empolgada na live, tô com a voz alta, tô aqui gesticulando, porque eu tô bem, eu tô feliz, eu gosto de fazer essas coisas, eu gosto de estar conectada com pessoas. Se eu fosse, por exemplo, dar uma notícia triste, falar sobre algo triste, ou se eu não estivesse bem, o que acontece? Eu me encolho, eu falo mais baixo, porque o meu corpo precisa estar em congruência com o meu estado mental. Trazendo aqui até, abrindo um parênteses, que não está relacionado à live, mas trazendo um direcionamento, uma orientação para vocês, que muitas vezes, inclusive, eu faço exercício, a gente faz na prática mesmo, dentro das palestras, dos treinamentos que eu faço em empresas. Existe uma forma rápida de você mudar seu estado mental. O que Su, abrindo um parênteses na live, tá? Que eu acho importante trazer isso aqui pra você. O que é mudar o estado mental? Não quer dizer que você vai resolver o seu problema. Aqui na live a gente tá falando e trabalhando, e a gente vai trabalhar a raiz de tudo isso no workshop. O mudar o estado mental é naquele determinado momento, eu preciso mudar, eu tô triste, eu preciso mudar porque eu tenho uma reunião, tem alguma coisa, você vai mudar naquele momento, mas depois você precisa tratar o que tá acontecendo, tá? Então vamos lá. Eu falei que nosso corpo precisa estar em congruência. Então, se eu tô bem, eu vou falar mais alto, eu vou estar de peito aberto. Se eu tô triste, eu vou ali ficar em posição fetal. Por quê? Essa posição fetal é como se a sua criança quisesse voltar para o útero da mãe. Por isso que essa busca pela segurança, em 99% dos casos, está relacionada à mãe. É como se eu quisesse voltar a receber aquele colo, ser protegida, me sentir segura para eu conseguir seguir em frente. E aí, como que você faz para mudar seu estado mental, então? Ai, tô triste, tô insegura, tô não sei o quê. Lembrando que precisa tratar a raiz. Isso é só para um momento, para te ajudar em algum caso específico. Muda como está o seu corpo. Começa a perceber nos dias que você não tá bem, como que você tá, e nos dias que você está bem, como você tá. Então, aí tem uma reunião, preciso fazer algo desafiador? Abre o peito, muda a sua postura, tá em casa antes de ir pro trabalho, começa a falar mais alto, ouve uma música, porque aí seu corpo meio que dá uma bugada e fala assim, o que tá acontecendo? Que tá triste, mas o corpo tá ali, tá falando mais alto, tá não sei o quê, e aí você consegue quebrar esse estado. Para quem já foi em palestras, em eventos, em que às vezes tem várias palestras relacionadas à inteligência emocional, o que você vai perceber? O palestrante, ele vai entrar com uma música alta. Para quem já assistiu o documentário do Tony Robbins ou já viu algum vídeo, alguma coisa dele, vai perceber muito isso. A hora que ele entra no palco, ele já entra batendo palma. Existe uma forma diferente de bater palma para quê? Para que as pessoas que estão lá assistindo mudem o seu estado mental. Então você pode fazer isso na prática, tá? Fecha parênteses. Vamos voltar então para essa questão da insegurança. Su, e sobre a falta de pai, tem algo relacionado? A insegurança, você fala? Conta pra mim se é sobre isso, que aí eu já falo um pouquinho, tá?
Então, essa busca pela segurança, essa insegurança excessiva, essa busca pela segurança excessiva, em 99% dos casos eu estou buscando ainda o colo da minha mãe. E aí é importante ser trabalhado. Não é mais um curso, mais um livro, mais não sei o quê. Ai, quando eu fizer praticar tantas vezes, não. Precisa trabalhar essa questão, esse olhar para a mãe. E o que pode acontecer? Perfeito. Como que é seu nome? Que tá YF aqui, só para eu poder falar que eu gosto de chamar as pessoas pelo nome. Já vou conectar com o pai também, na hora que eu trouxer esse exemplo. Que pode ser isso? Pode ser essa questão que eu comentei, né? De você sentir que faltou algo, de você não ter recebido, da sua criança não ter recebido muitas vezes esse afeto, de sentir muitas vezes mágoa e até, eu sinto raiva da minha mãe, sinto raiva do meu pai. A raiva, o que é? Uma criança, na sua infância, nenhuma criança sabe não amar os pais. Ela faz um esforço, eu até postei sobre isso, ela deixa de se amar para amar os pais, para receber amor dos pais. Só que se sua criança foi fazendo vários sacrifícios, foi fazendo de tudo para agradar, foi sendo boazinha e mesmo assim sente que não recebeu, é onde vem a raiva. Então, se faltou aqui, a sua criança ainda busca. Pelo outro lado também, se você sentiu que precisou proteger, se às vezes a mãe trabalhava e você fazia o papel de cuidar dos irmãos. Se, por exemplo, o Yuri trouxe exemplo do pai, já vou trazer algumas informações com relação ao pai. Os pais se separaram e aí você ficou ali morando com a sua mãe, tinha ausência do pai, muitas vezes o que a criança faz? Assume o lugar desse pai e sai do papel de filho ou de filha. E aí quer proteger a mãe, se sente responsável, não quer dar trabalho. Essa criança não recebe a segurança que é necessária. É o que a gente chama de movimento de amor interrompido. Então, estava existindo essa conexão entre mãe e filho, ou mãe e filha, e houve algo que interrompeu essa relação. Aí houve a separação dos meus pais. Deixa eu pegar os bonecos que fica mais fácil do que eu fazer com a mão. Houve a separação dos meus pais. E aí a sua criança entra aqui no meio e assume esse papel. É um movimento de amor interrompido, porque a sua criança sai do papel de filho ou de filha e vai entrar aqui no papel de marido da mãe, de mãe da mãe, e é onde ela não recebe, ela se sente insegura. Filhos de pais rígidos também, tanto a mãe quanto o pai, quanto um dos dois. A criança ouve, 10 não é mais do que sua obrigação, vai lá e faz acontecer e não recebe um parabéns, o que aquela criança grava? Eu não posso errar de jeito nenhum. Na fase adulta, são adultos extremamente inseguros. Isso pode refletir na dificuldade de falar em público, em se posicionar. Quem lidera uma equipe tem dificuldade muitas vezes de chamar o colaborador, de fazer um feedback, enfim, porque existe essa insegurança. E muitas vezes existiu esse movimento de amor interrompido. Então, um dos movimentos de amor interrompido pode ser quando os pais separam, e aí pode ser com relação à mãe e também com relação ao pai, porque aí muitas vezes essa criança não tem mais contato, e ouve sobre a relação que a mãe tinha com o marido e não sobre o pai. E aí um ponto importante que eu vou trazer, o Yuri perguntou, eu vou abrir um parênteses aqui, mais um parênteses. Com relação ao pai, nós temos 3 pais. Não, tem um só. Nós temos 3, na verdade 3 visões sobre o nosso pai. O pai que a gente ouviu através da nossa mãe, que não é sobre o nosso pai, é sobre a relação de marido e mulher, mas a criança não tem essa separação, então, eu vi briga, eu tomei partido da minha mãe, eu fico com raiva do marido da minha mãe, que não é sobre o meu pai. O pai, que a nossa criança criou expectativa, de meu pai, meu herói, né? E via às vezes os amiguinhos e queria que o pai fosse igual, ou o pai era ausente e a criança queria que o pai fosse presente. Então, o pai que eu vi através da mãe, o pai que a nossa criança criou expectativa, o pai que a nossa criança gostaria que o nosso pai fosse, e o pai real, aquele homem que erra, que acerta, enfim. Então, é sempre importante identificar, a hora que você olha para o seu pai e a hora que você olha para sua mãe, qual o olhar que existe, tá? Então, voltando, existe um movimento de amor, tava falando sobre o movimento de amor interrompido, então houve separação dos pais, pode haver esse movimento de amor interrompido que traz insegurança, que traz, falando de excesso, o excesso de insegurança na fase adulta,
que traz muitas vezes o excesso de sensação de vazio, mesmo que tem pessoas que têm sensação de vazio. Algumas pessoas, vou trazer mais exemplos de movimento interrompido, tem uma sensação de trava. A hora que tá um passo de atingir aquilo que gostaria, algum imprevisto acontece, ou realmente tem a sensação que tá patinando, que faz, e parece que as coisas não vão. Por quê? Houve essa interrupção lá na infância, pensa como se fosse uma rua. Você tá indo pela estrada da sua vida e teve um buraco, aqui a estrada caiu. A estrada rompeu. Já houve essa interrupção lá na infância. E aí a sensação que você tem na fase adulta é que existe essa interrupção. Isso não precisa necessariamente ser em todas as áreas da sua vida. Algumas pessoas vão sentir nas relações, seja no relacionamento amoroso, nas relações de trabalho, nas relações de amizade. Algumas pessoas vão sentir com relação ao dinheiro. Algumas pessoas vão sentir com relação à carreira. Porque houve essa interrupção e é importante ser trabalhada. Outros exemplos de esse movimento de amor interrompido. Era filho único ou era caçula da família, nasceu um irmão. A criança, muitas vezes, e não precisa ser necessariamente, mas meu irmão caçula, o irmão que veio depois, não ficava doente. Porque muitas pessoas acham que só porque é quando o irmão é doente, que exige mais atenção, que minha criança vai se sentir abandonada, que minha criança vai sentir que ela não faz mais parte. Não. A criança, tava só ela ou era a caçulinha querida. Nasceu um irmão, ela já sente isso. E dependendo da forma, não é necessariamente sobre a intenção dos pais, mas dependendo da forma como a criança interpreta, ela sente essa interrupção também. Ela sente que surgiu uma barreira entre ela e a mãe ou o pai, tá? Entre ela e a mãe. Tinha conexão direta, agora tem um irmão. Vamos pegar um bebezinho. Veio uma menina. Tem uma irmã aqui no meio que impede ela de acessar a mãe. E aí ela vai sentir isso na vida também. E vai sentir uma barreira com relação à mãe. E como diria o Beth, o dinheiro, falando sobre o dinheiro é o leite materno da vida. O primeiro leite materno a gente recebe através da nossa mãe. Deveria, né? Em muitos casos não acontece. E se você não recebeu o leite materno, é o primeiro movimento de amor interrompido. E é importante trabalhar também. E se existiu essa interrupção nessa primeira relação, onde você recebeu esse leite materno, isso vai impactar, inclusive, na sua forma de olhar para o dinheiro. Eu não consigo olhar para minha conta, não gosto de falar sobre dinheiro, não gosto de cobrar, alguém vem me pagar com dinheiro, com nota, não consigo nem olhar. Por quê? Pode estar relacionado a esse movimento interrompido. Outros casos de movimento interrompido. Isso não teve essa questão dos irmãos, não teve separação dos meus pais, mas quando eu era criança, minha mãe viajou 3 dias para ficar com a minha avó que estava doente, ou ficou lá na casa da minha avó que estava doente. Para a criança, um dia às vezes é um século. A sua criança pode sim ter se sentido abandonada e sentido esse movimento de amor interrompido. Como eu falei, eu tô focando mais, deixa eu colocar os bonequinhos pra cá, na mãe, mas esse movimento também pode acontecer com relação ao pai. E o que acontece? Por que eu tô falando da mãe? E como eu falei, o workshop a gente vai trabalhar a mãe. Porque tem o Dia das Mães no domingo. Muitos sentimentos começam a vir à tona. E eu sei que tem muitas pessoas, também eu recebi algumas mensagens por direct. Minha mãe faleceu muito cedo, eu perdi minha mãe. E isso também é um movimento de amor interrompido. E é importante ser olhado. Quando a gente fala sobre relação com a mãe, não é sobre visitar, mandar WhatsApp, conversar. É sobre como internamente você olha para isso, tá? Mas isso também vale para o pai. E além de ser, né, o Dia das Mães no domingo, a mãe é a primeira relação. A mãe é a base. Se você não trabalha a mãe é a base, o pai é o que leva para o mundo. É o que direciona para o mundo, é o impulso do filho para o mundo. Só que se você não trabalha essa primeira relação, não tem a base. Ou muitas vezes, se tem alguma questão com a mãe, de ter sentido falta, de sentir mágoa, de sentir culpa, de se sentir em dívida, ou de estar no meio da relação da mãe e do pai, a sua criança não sente permissão emocionalmente falando de amar o pai. E a hora que a gente trabalha para que a sua criança sinta essa permissão é libertador. Para vocês terem uma ideia, eu vou dar um exemplo prático com imagens. Em uma das nossas constelações em grupo,
teve uma pessoa que queria trabalhar a questão da carreira. E aí a gente foi colocando ali nas constelações em grupo, são as pessoas que vão representando. Tinha uma pessoa que estava representando a carreira estava ali sentada, longe de todo mundo. E aí a gente foi fazendo os movimentos, trabalhou a relação dela com a mãe. E aí ela falou para a mãe, eu orientei ela, falei, pede para sua mãe permissão para amar o seu pai. Ela falou, a mãe levou um tempinho para absorver. A hora que a mãe falou sim, e essa pessoa foi até o pai, a carreira levantou e se aproximou. Para vocês perceberem o quão profundo são essas questões. Trazendo mais um exemplo, excesso de atividades. Eu vivo na correria, eu não paro um minuto, se eu não fizer ninguém faz, eu não posso contar com ninguém, tenho que fazer tudo sozinha. O que acontece com esse excesso de atividades? Qual é a falta? Valorização. Eu não me valorizo, eu tenho falta de me valorizar. Ou eu sinto culpa, eu busco reconhecimento porque lá atrás faltou. Percebe? Se eu não me valorizo, e isso é inconsciente, tá? Se eu não me valorizo, então eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer um esforço, eu preciso fazer mais, para as pessoas me enxergarem, para eu receber um pouquinho de reconhecimento, para eu ser um pouco vista. É como se dentro de você tivesse tatuado assim, você precisa fazer um montão para receber um pouquinho. E existe um outro ponto também com relação a esse fazer, que pode ser que a sua criança, se precisou ter responsabilidades muito cedo, se precisou amadurecer muito cedo, ou passou por situações desafiadoras muito cedo, né, teve muitos traumas, enfim, a criança aprende que não pode confiar em ninguém, que não pode contar com ninguém. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso dar conta de tudo sozinha. Filhos de pais muito rígidos também entram dentro dessa situação. Porque se eu não posso me permitir errar, eu não posso confiar, eu preciso fazer do jeito mais certo possível para não ter perigo de nada dar errado. E aí você vai sobrecarregando. Isso pode ir também para um excesso de controle. Eu não consigo delegar, eu preciso controlar, eu preciso saber onde todo mundo tá, mas eu não gosto que ninguém me controle, né? Geralmente quem tem excesso de controle não gosta de ser controlado. Por quê? Foi aprendendo a dar conta de tudo sozinha. Lá atrás faltou esse apoio, faltou essa base. A base está relacionada à mãe. Ah, isso tudo é culpa da mãe? Não. E mais uma vez, a gente não está falando sobre a intenção da mãe. É claro que tem casos em que realmente, às vezes a mãe era mais agressiva, era fria, que causaram feridas, mas é muito sobre a interpretação da criança. E a criança, principalmente nos primeiros aninhos de vida, vive uma conexão extremamente profunda com a mãe, porque ficou meses dentro da barriga dela. É natural que isso aconteça. E a grande ferida do mundo como um todo é ferida materna, é a ferida da nossa criança, até porque quando a gente olha para trás, para as mulheres que vieram antes, as mulheres antes não tinham direitos, não tinham documentos, não tinham escolhas, então a gente vem de feridas que estão registradas dentro de nós. E aí quando vem para a geração das nossas avós, das nossas mães, são mulheres que precisaram lutar para ter os seus direitos, que muitas vezes precisaram ir para o oposto, para um masculino, para criar armaduras e não sei o que precisaram anestesiar as próprias emoções para conseguir sobreviver. E aí nós somos frutos dessa geração. E é onde você não recebe carinho porque a sua mãe está anestesiada. Ela precisou criar uma armadura maior do que a que você tem para conseguir dar conta das coisas. Ela não recebeu colo e aí ela não sabe dar. E aí isso vai passando de geração para geração até que você está aqui dentro da live para assistir, para trabalhar isso e para interromper esse ciclo. Para que você se permita receber e para que a partir daí possa ser diferente, possa ser mais leve, não precise mais ser doído, porque agora a gente pode ter escolhas, a gente pode se posicionar, você pode dizer não, você pode impor limites. Falando sobre compras, sobre comida, é preencher um vazio também. Tô sentindo um vazio aqui, preciso preencher de alguma forma. E existem pessoas também que muitas vezes acumulam demais. Ai, não vou dar isso embora não, porque vai que precisa. Ai, não vou dar isso embora, porque vai que não sei o quê. Ou tem dificuldade de fechar ciclos, seja no trabalho, ai, vou mandar currículo, mas como que eu vou sair daqui? Seja de relações, por quê? A criança que se sentiu abandonada tem medo de abandonar também.
E aí você vai acumulando, acumulando, acumulando. E muitas vezes, lembra que eu falei, gente, me fala se tá bom a velocidade, porque eu tô aqui falando um monte de coisa, e fala se vocês estão entendendo. Se tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários, que eu já vou começar a amarrar tudo isso pra gente fechar, tá? Lembra que eu falei que tem alguns casos que vão passando de geração para geração e que eu ia trazer aqui para vocês, mas que precisa trabalhar primeiro a mãe para depois a gente olhar para tudo isso? O que acontece? Existem pessoas, já peguei alguns casos, que têm necessidade de estocar as coisas. De estocar comida, aí não posso ver que acabou o arroz, preciso deixar uns pacotes aqui. De estocar. Por quê? Nunca faltou nada. Eu vou trazer um caso meu que eu lembrei agora. De estocar comida eu não tinha tanto. Só que, por exemplo, quando eu ia viajar, principalmente para lugar frio, o que acontecia? Eu ia passar, 2 dias, eu queria levar 10 blusas, né? Tô exagerando aqui, mas só para vocês entenderem. Exagerando não, que acho que já teve vezes de eu levar 10 blusas. Eu queria levar 10 blusas, eu colocava 10 blusas na malha e antes de sair eu pegava mais uma e amarrava para não ter perigo. Eu tinha um medo de passar frio. Você já passou frio na vida? Não. E pode ser que você acumule comida e nunca tenha passado fome. E por que isso acontece então, Porque a gente recebe informações transgeracionalmente, como aparência. Parece mais com o pai, com a mãe, não sei o que. A gente recebe também de 7 gerações que vieram antes de nós, dores, medos, traumas, assim como os dons, os talentos. Se eu me comunico bem, é porque meu pai e minha mãe sempre tiveram também facilidade de falar em público. Só que a gente recebe as dores também. E o que acontece? Quando olhamos para a nossa história, todos ou grande parte viemos de gerações que passaram por guerras, de pessoas sim que passaram frio, que passaram fome. Por isso que eu, mesmo nunca tendo passado frio, tinha isso. A partir do momento que eu olhei e trabalhei isso, não preciso mais acumular. E eu já atendi casos de pessoas que estocavam comida por conta disso. Eu tenho medo de faltar, eu tenho medo de passar fome, mas nunca passei porque estava registrado e estava repetindo padrões de dor, de escassez. E o medo, né, quando a gente tem medo de algo, esse medo em excesso, o medo da falta, afasta a prosperidade. O medo, ele afasta o dinheiro, porque o dinheiro é energia de vida. Então, se você está procrastinando ou está com medo, o dinheiro vai passando longe. E se você está repetindo esses padrões também e não trabalha... lembra que eu falei de mulheres que passaram por situações? Eu venho de uma família de mulheres guerreiras. Eu sou guerreira, eu vivo em batalhas, eu não paro um minuto para preencher esse vazio. Você está repetindo padrões de lá de trás, você continua olhando para trás. E o dinheiro tá aqui na frente, tá aqui na vida, o dinheiro... Deixa eu só coisar aqui para não cair cabelo na cara, isso. O dinheiro, a carreira, a prosperidade, o sucesso estão passando aqui. Então, enquanto você não trabalha isso, você tem uma parte sua, o seu coração, desconectado da vida e do sucesso. Por isso que é tão importante trabalhar tudo isso. A Má tinha perguntado, como que eu faço para lidar? O primeiro passo, existem 2 passos que são extremamente importantes que estão conectados um com o outro. O primeiro passo é olhar para esse excesso e para essa falta, para as feridas da sua criança. Porque a sua criança sentiu que faltou, para que hoje você esteja preenchendo com excessos, para que hoje você esteja sabotando a sua vida, mesmo que não seja de forma consciente. Por isso que, mudo de empresa, parece que eu atraio sempre os mesmos problemas. Mudo de amizade, parece que as pessoas sempre querem me sugar. Por quê? Você não tratou internamente. Então, enquanto você não trata, por exemplo, quem sempre quer carregar o mundo nas costas, quem sempre quer se sobrecarregar, fica com outdoor aqui, invisível. Eu salvo todo mundo. O que você vai atrair? Pessoas que querem ser salvas. Então, você aprende só a se doar, você vai atrair pessoas que só querem receber. É onde eu já atendi diversas pessoas que começaram a se isolar porque estavam exaustas de... as pessoas só me ligam quando precisa de alguma coisa. Por quê? Você aprendeu só a se doar porque existiu um vazio lá atrás. Muitas vezes a sua criança não se sentiu vista, ou era boa menina, recebia amor só quando tirava 10, quando era exemplar, era extremamente educada, deixava de falar até o que gostava, deixava de fazer as próprias vontades para agradar os pais, para receber amor, e foi fazendo isso durante a vida toda e se doando cada vez mais, até que uma hora cansa.
Aí muitas vezes vai pro extremo da raiva, aquela pessoa super calma que do nada explode, sabe? E você fala assim, nossa, o que aconteceu do nada? Não foi do nada. Cansa. Ou pode ser que nesse momento você foi uma pessoa que sempre fez e agora tá começando a procrastinar. Porque cansa e você ainda tá carregando a ferida interna que tá infeccionada. Cansa agradar a todo mundo, cansa se cobrar excessivamente, cansa carregar uma culpa que nem é sua, que a sua criança provavelmente sentiu. Então é essencial olhar para sua criança, acolher. Porque teve uma vez uma pessoa que falou assim pra mim, ai que saco, essa minha criança só traz coisa ruim. Não, a partir do momento que você olha, que você acolhe, a nossa criança interior é a que traz leveza, prosperidade, alegria. Comece a observar se você tem crianças na sua família ou filhos dos amigos, enfim, principalmente criança que tá aprendendo a andar, ou quem já viu, o que acontece? Tá aprendendo, cai, levanta, tem de novo. Cai, levanta, tem de novo. Cai, levanta, tem de novo. Vai nas lojas, vai fazer a coisa. A criança não tem limite. Ela vai aprendendo e é importante, claro, receber limites, mas os não podes da vida vão criando barreiras. E aí você vai levando tanta, desculpa o termo, porrada, que vai sentindo exaustão, que você dorme e acorda cansado no outro dia do mesmo jeito. Que vai falando, aí deixa isso aqui pra lá, não quero mais não. Que tá empolgada do nada, parece que acaba o combustível. Por quê? São feridas que vão sendo carregadas. Então, é importante olhar para essa criança. E o segundo passo, que é essencial e que está totalmente conectado a olhar para essa criança, é trabalhar essa primeira, mais importante e mais desafiadora relação, que é a relação com a mãe. Independente de como seja, todos nós precisamos trabalhar. Eu gosto sempre de trazer o meu exemplo, porque eu era uma pessoa que, para mim, a minha relação com a minha mãe era maravilhosa. A gente se dava bem, conversava e eu era grudada com ela. Só que a hora que eu conheci, a constelação, que eu conheci esse olhar sistêmico, eu comecei a entender que em muitos momentos eu era órfã de mãe viva. Eu inverti o papel com a minha mãe. Eu queria dar ordens, eu julgava as decisões dela. Eu queria super proteger, eu me sentia em dívida. Então aquela relação que até então eu achava que era perfeita, não era, e mais do que isso. Eu repetia padrões de dor de coisas que minha mãe tinha vivenciado. Então é essencial olhar se houve um movimento interrompido. Qual que é a sua forma, é a forma da sua criança de olhar. Como que você olha? Você julga? Você muitas vezes quer ali opinar nas escolhas, quer super proteger, sente culpa, se sente em dívida, sente raiva, ou nossa, eu quero fazer tudo de diferente. A hora que você vê, você está exatamente igual, porque tudo que a gente rejeita se apodera de nós. É essencial trabalhar essa relação. E muitas vezes esse julgamento é velado. No meu caso era velado, eu não percebi. Ai, tá tudo lindo, tá tudo ótimo. E quanto mais às vezes você vai acumulando conhecimento, mais você vai se sabotando. Porque a gente acha que sabe onde tá a ferida e a ferida tá trancada lá na caixa. Por quê? Para não lidar com essa dor, vai escondendo. Por isso que precisa de acompanhamento, de direcionamento. E é essencial olhar para isso, trabalhar essa conexão, essa relação interna com a sua mãe, essa relação dentro de você com a sua mãe, essa relação da sua criança, das faltas que a sua criança sentiu com a sua mãe, para que a partir daí você possa se conectar com a vida e com o sucesso. E são justamente esses movimentos que a gente vai fazer no nosso workshop na terça, dia 14. Vai ser um workshop totalmente prático mesmo, para a gente trabalhar tudo isso. E mais uma vez, quem perdeu a mãe cedo, quem precisou se responsabilizar muito cedo, quem a mãe faleceu muito cedo, é essencial trabalhar, porque a gente não está falando de presença física, a gente está falando do que sente internamente. Lá a gente vai ter exercícios, movimentos sistêmicos. Aqui eu estou trazendo o conteúdo que é a base, mas lá vão ser 2h30 de muita prática. E eu sempre passo e-mail com orientação, eu falo, ó, prepara o lencinho, deixa um copo d'água, leva caderno para anotar e venha de coração aberto, porque realmente é um processo de transformação, para que emocionalmente você sinta permissão de olhar para a sua vida,
você sinta a permissão de fazer diferente, nem melhor nem pior, mas diferente. Para você pode ser mais leve. Oi, Ká! Ai, Ká, não tinha visto que você estava aqui, que saudade! Eu sinto que tenho muitos problemas com a minha mãe, nunca entendi como resolver. Vem cá, se você conseguir, você tá no Japão ou você veio pra cá? Se você conseguir participar, vai ser às 7 horas da manhã daí, né? 7 horas da noite daqui. Mas vai ficar gravado por 2 meses também. É o primeiro passo, já vai ser um processo bem profundo pra gente olhar. A gente vai olhar especificamente pra mãe e sucesso. Porque a forma que a gente olha e trata a nossa mãe é a forma que a gente olha e trata a vida. E enquanto não olha aqui, você não consegue se conectar com o sucesso. Aí, a hora que as coisas começam a fluir, surge algum imprevisto, e inconscientemente você dá um jeito de se sabotar, e é essencial. Não existe uma exceção de, eu não preciso olhar. Precisa. É a nossa relação mais desafiadora, são camadas que a gente vai tirando e trabalhando e olhando, e que é essencial para a vida, para qualquer excesso, para que você olhe para as faltas e aí possa se conectar. Com relação ao workshop, então, vai ser na próxima terça, dia 14, das 7 horas da noite, horário de Brasília, até as 9h30, vai ser ao vivo pelo Zoom. O investimento para quem quiser participar é R$50 e aí você pode ou fazer o pagamento à vista ou parcelar lá no link, tem tudo certinho, as informações. A gravação vai ficar disponível por 2 meses para quem não puder estar ao vivo assistir ou para quem está ao vivo reassistir, porque tem muitas pessoas que falam, isso mexeu tanto que eu quero assistir de novo, porque às vezes nos primeiros minutos você já tem uma informação que já dá uma virada de chave tão grande que você fica tão ali na empolgação que as outras partes você fala, isso eu não consegui nem mais prestar atenção. Cada um vai se conectando em um momento e vai tendo o seu processo de alguma forma. É um processo muito profundo, é um primeiro passo que é essencial, que a gente vai trabalhar esses pontos que eu fui trazendo aqui, para que você pare de repetir ciclos que às vezes você não percebe. Vou dar um outro exemplo antes da gente finalizar. Quando a gente fala sobre escassez, a primeira coisa que a grande parte das pessoas pensa é em escassez financeira. Aí você vai olhar e fala, não, na minha família teve um tio, teve um primo, teve não sei o que teve sucesso, que era rico, não sei o que. Não, quando a gente fala sobre escassez, não é necessariamente sobre dinheiro. Existem pessoas que têm muito dinheiro e que têm escassez de saúde, que têm escassez nas relações. Então é importante olhar como um todo, porque pode ser que não necessariamente você está repetindo aquele tipo de escassez. E aí eu quero te convidar para refletir sobre uma coisa. Quais são as histórias de sucesso e de escassez da sua família? Quais são as histórias das relações de mãe e filho ou mãe e filha da sua família? As crianças puderam receber colo? As crianças puderam ter as mães presentes? O que é sucesso? É falado sobre sucesso, prosperidade e abundância na sua família? Ou é falado somente sobre problemas? O que era falado quando você era criança? Tudo isso são informações que vão sendo registradas dentro de você e que é essencial que você possa trabalhar tudo isso para que as coisas possam fluir. Porque sim, é necessário a gente ter estratégia, ter técnica, né? O hard skills que a gente fala dentro do corporativo, que são as capacidades técnicas, os cursos, as formações. Só que se você não trabalha os soft skills, que são essas capacidades comportamentais, e mais do que isso, essa primeira relação, você vai dar um jeito de se sabotar. De alguma forma. É a sua criança tomando o controle e falando assim, caramba, você não vai olhar para esse negócio aqui que tá doendo? Caramba, tem esse vazio aqui, não é isso que vai preencher esse excesso. E isso vem, como eu dei exemplo que a pessoa trouxe na outra live, prestes a fechar 2 contratos, um imprevisto, a outra, qualquer coisa, doente, financeiro, relações, ou muitas vezes você tem isso de forma clara, de nossa, olha, que nem a Ká trouxe aqui o exemplo, eu percebo que tem alguma questão com a minha mãe aqui, que eu preciso olhar, e você vai perceber o quanto é libertador. Para quem quiser participar e ter mais informações sobre o workshop, você pode ou mandar mãe aqui nos comentários, que aí eu chamo no direct e passo as informações, ou finalizando aqui,
manda por direct a palavra mãe. Quem tiver o nosso contato no WhatsApp pode mandar no WhatsApp, que aí eu passo todas as informações. As vagas são limitadas para que eu consiga acompanhar todo mundo e para que você possa garantir a sua vaga e participar, tá? Vocês vão perceber que é muito transformador. Para quem já participou de outros workshops, é totalmente diferente. Eu busco sempre estudar, trazer coisas diferentes para que... Peraí, tiramos essa camada, vamos tirar a próxima, vamos tirar a próxima, vamos tirar a próxima, porque eu vejo o quanto é libertador. E, olha, tô até arrepiada. E foi algo que realmente fez a diferença na minha vida, inclusive para dores na coluna que eu sentia, porque quando a gente, lembra que eu falei que eu inverti o papel com a minha mãe? Quando a gente inverte o papel, quando a gente se sente maior que os nossos pais, julga as escolhas, quer cuidar demais, tem medo de perder, quer super proteger, é pesado. Quem sente dor nas costas é porque está carregando pesos que não são seus, que é o que acontecia comigo. Está se sobrecarregando. Quem sente raiva geralmente vai descontar nas unhas, no corpo, vai travar aqui o maxilar, porque vai guardando tanta coisa que isso começa a reverberar no corpo. E é importante trabalhar tudo isso. E como eu falei, eu precisei trabalhar essa relação. Todos nós precisamos. E a partir do momento que eu comecei a trabalhar, foi onde as coisas começaram a fluir mais. Eu comecei a conseguir me posicionar, cobrar pelo meu trabalho, impor limites. Porque antes, ao mesmo tempo que eu era uma armadura de força, de dou conta, de faço acontecer, de trator, as pessoas não faziam... Para vocês terem uma ideia, eu vi já, Mari, que você mandou aqui, mãe, depois eu te passo todas as informações, tá? Quem quiser mais é só mandar mãe aqui, que aí a gente vai marcando e passa pra vocês. Pra vocês terem uma ideia de quanto eu colocava uma armadura, alguns anos atrás, mais de 10 anos, meu pai teve câncer. E eu tava indo trabalhar e tudo certo, e não sei o que, eu não contava pra ninguém. Porque eu era aquela armadura, ao mesmo tempo eu não queria desagradar e me sobrecarregava. E aí, porque eu tinha papel invertido, então eu queria ser mãezona de todo mundo, mas ao mesmo tempo eu queria ser durona. E aí, o que aconteceu? Meu pai teve algumas complicações e precisou ficar internado um tempo maior, então aí a gente começou, ia precisar revezar quem ia ficar com ele no hospital. E eu fui falar com o meu gestor na época, eu falei, olha, tá acontecendo isso, isso, isso. E aí, a hora que eu fui falar, foi onde minha armadura desmanchou, né, e caíram 2 lágrimas, depois já segurei o choro. E compartilhei com o pessoal que trabalhava comigo. Eles olharam, na época tinha só homens na equipe, eu era a única mulher, olharam assim e falaram assim, quanto tempo faz isso? Que você estava normal, ninguém percebeu? Por conta da armadura? Isso é algo positivo? Não, isso custava. Na grande parte das vezes, como eu era esse trator, essa fortuna, essa guerreira, a única forma de me parar era na minha saúde. Aí, um tempo depois, tive pneumonia, e aí fui aguentando, a pneumonia foi ficando tão forte que eu comecei a ter tanta tosse que eu tive a capacidade de quebrar minha costela. De tanto que eu tossi, deu uma fadiga na musculatura que protege a costela e aí ela trincou. Foi onde eu parei. E aí a única forma de eu parar era adoecendo, porque eu queria fazer. Porque a minha criança inverteu o papel com a minha mãe, então não podia errar, eu não podia contar com ninguém, porque eu não estava no meu lugar. E isso é pesado demais. Quando você não está no seu lugar, seja com relação à sua mãe, você sai do seu lugar com relação aos seus clientes, aos colegas de trabalho, as relações, vai querer ser mãe do marido. E isso fica pesado demais. Então a gente vai trabalhar essa primeira relação, a conexão com a mãe, a conexão com o sucesso, trabalhar esses excessos, olhar para esses vazios que fazem você buscar esses excessos, para que a partir daí você possa se conectar com o sucesso. A gente vai fazer justamente esse movimento, olhar aqui para as faltas e para os excessos, fazer essa conexão com a mãe, trabalhar essa relação interna da sua criança. É sobre você, não vai ser sobre mais ninguém. É sobre a sua relação interna para que você possa olhar para a sua vida. E a partir daí a gente finaliza fazendo essa conexão com o sucesso, tá? Mais informações, como a gente já vai finalizar aqui, manda direct ou WhatsApp com a palavra mãe. Quem mandou aqui nos comentários, já vou mandar todas as informações. Vai ser dia 14 o nosso workshop Conexão. Mãe e sucesso, a gente vai trabalhar leveza, realização e confiança, porque sucesso não é para ser pesado, não é para ser sangrando. O sucesso, ter leveza e ter qualidade de vida, ter paz, também faz parte. Eu sempre brinco que ninguém compra a nossa paz. A nossa paz não tem dinheiro que pague, apesar do dinheiro ser muito importante também para a gente conquistar.
aquilo que a gente quer. E quem for estar comigo no workshop, te vejo ao vivo, vou poder ver o rostinho de vocês na terça-feira que vem. Lembrando que quinta-feira tem live, eu vou falar sobre dependência emocional e sucesso. A gente vai aprofundar esse tema de dependência emocional, porque tudo isso que eu tô falando gera também dependência emocional, que também faz você sabotar a sua vida e o seu sucesso, e a gente vai trabalhar isso a gente vai falar sobre isso na quinta e trabalhar na prática na terça-feira que vem, tá? Quem mandou aqui, já vou chamar no direct ou no WhatsApp. Quem quiser depois manda direct ou WhatsApp com a palavra mãe. E para encerrar, quero mudar de assunto completamente. Eu gravei um vídeo hoje falando sobre isso. Eu sei que todos vocês sabem, independente de que nem a Ká tá no Japão. Tem uma pessoa que participou semana passada que também estava no Japão. Todos sabemos, né, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Eu não vou aqui falar sobre as doações, sobre como doar, sobre separar as coisas da sua casa e levar nos pontos que estão coletando para poder transportar, que eu sei que grande parte sabe. No meu feed tem disponível algumas opções para você fazer, mas o que eu quero falar para você aqui é sobre você. Eu sei que a gente olhar para tudo isso que está acontecendo é triste. Ontem eu olhei alguns vídeos, fiquei um bom tempo chorando, porque eu me conecto com a dor e eu sei que todos nós nos conectamos. Só que é importante a gente que estamos fora de tudo, sem vivenciar tudo aquilo, mas vendo de fora, que nós estejamos bem para ajudar. E o que é estar bem para ajudar? É você se cuidar, é sim, a gente tem empatia, que nem ontem eu olhei, porque eu fui buscar informações para poder compartilhar aqui. Chorei um tempo, mas depois continuar vivendo, emanar energia positiva. Então, independente de qual seja a sua fé, de qual seja a sua crença, faça as suas orações pelas pessoas que estão lá, pelos voluntários que estão lá, pelos familiares que muitas vezes não moram lá, mas que não sabem nem onde estão os familiares que moram ali. Mande energia positiva, além de doação, de separar coisas da sua casa, se você puder, se você morar próximo de você, se voluntariar. Uma forma extremamente importante de ajudar é você estando bem, para que a partir daí você possa fazer uma oração, você possa enviar amor, você possa enviar energia positiva. Só que não é sobre tirar pedaço seu, eu não tô bem e aí vou enviar e vou emanar, não. Olhe para você, se cuide e a partir de agora tire 1, 2, 3 minutinhos para se acolher, para cuidar de você e para fazer uma oração, para mandar luz, para emanar amor para as pessoas que estão precisando muito de nós, para as pessoas, para os animais, para todos os seres vivos que estão precisando mais do que nunca do nosso amor, da nossa oração, da nossa união. Não é momento de apontar o dedo, não é momento de procurar culpados, de julgar que fulano está fazendo isso para se promover, que ciclano está... Não é esse momento. Não é o momento da gente baixar a nossa energia. Na verdade, na vida nunca é o momento, mas mais do que nunca a gente precisa se unir. E mais do que nunca você precisa estar bem para poder fazer pelo outro. Seja fazer uma oração, enviar energia positiva, aquilo que você acreditar. Isso não acredita em nada. Se conecta com amor, se conecta com você. Imagina que você está enviando amor para lá. Imagina aquele lugar cheio de luz, cheio de paz. Você pode ter certeza que as pessoas vão sentir. As pessoas mais do que nunca estão precisando de acolhimento. E se através do seu trabalho você puder ajudar, colaborar, faça isso também. Eu estou buscando aqui informações para poder atender algumas pessoas que estão lá. Tem uma pessoa que está vendo e cuidando disso. Mas faça a sua parte. Muitas vezes eu não tenho condição de fazer doação. Faça uma oração. Esteja bem. O nosso país... ou mesmo você estando fora do país, tem várias pessoas que eu já atendi pelo mundo todo, emanar energia positiva, emanar amor, a gente sente de qualquer lugar. E pode ter certeza que todo amor que você emanar, toda energia positiva, toda oração, vai voltar em dobro para você. É isso, fiquem bem, se acolham, agradeçam a vida, honrem a vida que vocês receberam, e eu vejo vocês na quinta-feira na nossa live e terça, dia 14, no nosso workshop. Boa noite, tchau, tchau!